Pessoal, nós fizemos no bloco de aula passado a estrutura e a modelagem final da peça de encaminhamento, da petição de encaminhamento do recurso de apelação. Mas ela tem, como eu adverti, variações. Porque em algumas poucas excepcionais, mas existentes situações, pode o juiz de primeiro grau exercer juízo de retratação e, excepcionalmente, ser dotado, ele, recurso de apelação, daquilo que a gente chama de efeito regressivo. Efeito regressivo em recurso é o permissivo para o juiz, o prolator da decisão, reformar a sua própria decisão diante do recurso interposto que seria julgado por outro órgão da atividade jurisdicional. É o juízo de retratação, por isso a gente chama de efeito regressivo. E, em regra, ele, recurso de apelação, não é dotado de efeito regressivo. Mas existem algumas poucas hipóteses em que ele, recurso de apelação, tem esse efeito suspensivo. Vamos ao sétimo passo, que é verificar se é possível, no caso que você esteja sobre ele se debruçando como advogado, verificar se possível seria o requerimento do juízo de retratação. Permite a lei processual, em alguns casos, que o juízo prolator de uma determinada decisão judicial possa, diante do recurso, exercer juízo de retratação, reformando a sua própria decisão. Parte da doutrina denomina esse ato, quando ele é possível, de efeito regressivo. Nem todo recurso terá. E ele, recurso de apelação, em razão do chamado princípio da inalterabilidade, que está esculpido no artigo 494 do Código de Processo Civil, não possui em regra efeito regressivo, já que ao juiz só seria possível modificar a sua própria sentença em razão da interposição de embargo de declaração ou para corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo. Está aqui, ó. Publicar a sentença, o juiz só poderia alterá-la, 494, para corrigir de ofício o requerimento, inexatidões materiais ou erros de cálculo, ou por meio de embargo de declaração. Então, a regra, por esse princípio da inalterabilidade, é que, interposto, apresentado o recurso de apelação, já que foi publicada a sentença, não mais poderia o juiz modificar essa sentença. Ele não poderia, portanto, em regra, exercer juízo de retratação. Só que a lei nos dá, sim, excepcionais hipóteses em que, no recurso de apelação, excepcionalmente, insisto, poderá o juiz se retratar. Está ali, ó. Em casos excepcionais, devidamente previstos em lei, carrega o recurso de apelação justamente esse efeito regressivo, permitindo ao juízo prolator da sentença exercer juízo de retratação. Abaixo eu apresento as 3 hipóteses do CPC dessa viabilidade. Primeiro, uma sentença de indeferimento da petição inicial. Senhores, observem o artigo 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar facultado ao juiz no prazo de 5 dias, está lá, ó, retratar-se. Segunda hipótese, está aqui, ó, sentença de improcedência liminar do pedido. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, 332, julgará liminarmente improcedente o pedido, que contrarie, e aí a lei vem trazendo as hipóteses. E como é sentença, parágrafo 3º, interposta a apelação, o juiz poderá, está ali, ó, retratar-se em 5 dias. Terceira hipótese, uma sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Parágrafo 7º, isso aqui é a novidade dentro da lei, tá, galera? A figura das sentenças de indeferimento e de improcedência liminar já dava no velho código a ele, magistrado, a oportunidade do juízo de retratação. A novidade, joga para mim, Gui, é essa aqui, parágrafo 7º.
Interposta a apelação, em qualquer dos casos de que tratam os incisos desse artigo, que é ali sentença sem mérito, 485, o juiz terá 5 dias para se retratar. Essa aqui é a novidade. Toda sentença sem mérito, pelo princípio da primazia do mérito, que é aquele que dita que o Poder Judiciário sempre buscará, ok? Que o Poder Judiciário sempre buscará justamente, ok? Essa, como é que eu vou dizer? Que ele, Poder Judiciário, sempre buscará o pronunciamento de mérito, sempre buscará a formação de coisa julgada material. Toda vez que eu tenho agora, portanto, diante do princípio da primazia do mérito, uma sentença que esteja extinguindo o processo, extinguindo a fase cognitiva, melhor dizendo, sem resolução do mérito, senhores, o recurso de apelação carregará efeito regressivo, criando permissivo para que o magistrado, 485, parágrafo 7º, exerça justamente esse juízo de retratação. Voltamos ao nosso texto. Nos dois primeiros casos, CPC 331, 332, parágrafo 3º, partimos da premissa que são sentenças proferidas liminarmente e, portanto, o réu não foi citado. Razão pela qual a lei determina, caso o juiz não se retrate, a citação do réu para apresentação de contrarrazões. A prática do ato citatório se justifica para uma preservação do devido contraditório. Ele, parágrafo 1º do artigo 331, vai justamente dizer para a gente, se o juiz não se retratar, citação do réu para apresentar contrarrazões ao recurso, e aí os autos são encaminhados ao tribunal com o devido contraditório formado. Notamos? Voltamos ao texto. Parágrafo 1º do 331, como nós falamos. Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. E 332. Se não houver retratação, segunda parte do 332, parágrafo 4º, determinará a citação do réu para apresentação de contrarrazões, prazo ali, legal, de 15 dias. Assim, nesses casos, atenção, por favor, os requerimentos da sua peça de encaminhamento serão diferenciados, devendo o recorrente requerer ao juízo de primeiro grau, primeiramente, o exercício do juízo de retratação. O réu ainda não foi citado, então não vai pedir intimação de réu não citado, não. Beleza? Você vai aqui primeiro, como a lei permite, solicitar ao juiz, nessas excepcionais hipóteses de apresentação do recurso de apelação contra uma sentença de indeferimento, contra uma sentença de improcedência liminar, primeiro você vai requerer que o juiz exerça a figura da retratação. Ok? Julgou. E, após, caso não ocorra retratação, aí sim a citação do réu para querendo apresentar as suas contrarrazões. E somente após a remessa dos autos ao tribunal competente. Porque nessas duas primeiras hipóteses, sentença de indeferimento, sentença de improcedência liminar, o réu não foi citado. Então você vai requerer primeiro o juízo de retratação. Se o juiz não se retratar, a citação do réu para apresentar contrarrazões, remessa dos autos ao tribunal. Já por seu turno, volta no texto para mim. Na terceira hipótese aqui, de juízo de retratação, que é, no caso de extinção do processo, sem resolução do mérito, ressalvada a hipótese de indeferimento da petição inicial. Porque lá no 485, item 1, está o indeferimento da petição inicial. Tem sua tratativa própria. Portanto, nas outras hipóteses do 485, fora o indeferimento, voltamos. Partimos da premissa que o réu já foi citado. Talvez tenha sido até o réu que tenha arguído o motivo de extinção do processo sem resolução do mérito. Assim, nesses casos específicos, primeiro devemos requerer a intimação do réu para, querendo apresentar a resposta ao recurso de apelação.
e somente depois o juízo de retratação. Porque o juízo de retratação seria ou não uma decisão contrária ao réu. Eu estou falando aqui autor ou réu, mas, por exemplo, na reconvenção seria, não é isso? O autor ali, eventualmente, o recorrido ou recorrente, mas de qualquer forma, aqui só para a gente ter esse didatismo, tá? Vamos lá. Se o réu já está citado, a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, em tese, foi favorável a ele, réu. E aí, então, pode o juiz se retratar diante do recurso de apelação sem permitir a ele prévia manifestação? Nas duas primeiras hipóteses, sentença de indeferimento, sentença de improcedência liminar, primeiro o juiz de retratação, porque o réu não estava presente. Mas agora, hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, 485, a ideia é que o réu já esteja presente nesse processo. Portanto, primeiro nós queremos a intimação dele, para depois, se for o caso, o juiz se retratar. Não seria lícito o juiz exercer uma retratação, dando uma decisão contrária aos interesses do réu, se ele já está presente no processo? Contraditório, prévia manifestação. Tá ali, ó. Assim, voltei ao texto. Nesses casos específicos, primeiro devemos requerer a intimação do réu, para querendo apresentar a resposta ao recurso de apelação e somente depois o juízo de retratação. Pois, segundo o artigo 9º do Código de Processo Civil, está aqui, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Temos, assim, duas variações da petição de encaminhamento. A primeira para os casos das sentenças liminares, 331, 332, e a segunda para os casos 485, de extinção do processo sem resolução do mérito. Vamos trabalhar esses modelos que já estão aqui prontos para os senhores. Modelo integral da variação das sentenças liminares, da petição de encaminhamento do recurso de apelação contra essas sentenças. Endereçamento, identificação do número do processo e estrutura preambular, os requerimentos é que são diferenciados. E a fundamentação também, ok? Porque aqui você vai colocar com fundamento legal nos artigos 1 e 9 seguintes do CPC e, se for o caso, sentença de indeferimento, 331, de improcedência liminar, 332, do mesmo diploma processual. Requerendo, nos termos do artigo 331 ou 332, parágrafo 3º, que Vossa Excelência exerça o juízo de retratação. Já que nas razões recursais anexas demonstramos os motivos do equívoco da decisão recorrida, reformando a sentença e deferindo a petição inicial, citando o réu para a sequência dos atos processuais em primeiro grau de jurisdição. Então, aqui eu tenho um modelo para os senhores da solicitação na figura do recurso de apelação, petição de encaminhamento apresentada ao juiz de primeiro grau, quando ele pode se retratar, já que a sentença é de indeferimento ou de improcedência liminar. Retrata, reforma a decisão, vamos embora, segue o processo em primeiro grau, citando o réu para a prática dos atos no juízo de primeiro grau. E tem 2. Entretanto, caso essa sentença seja mantida, requer a citação do recorrido. Estão aí os fundamentos legais. Para querendo, nele prazo legal, artigo 1003, apresentar contra-razões. Após a remessa dos autos ao tribunal, encerramento desse peticionamento, aonde aqui nós estamos justamente falando sobre juízo de retratação, diante desses dois tipos de sentença. Temos que fazer agora a variação quando a sentença, dessa peça de encaminhamento, quando a sentença é de extinção sem resolução do mérito. Está ali, ó. Endereçamento, processo, número, estruturação preambular. Primeiro nós vamos requerer a intimação do recorrido para, no prazo legal, apresentar contra-razões, já que ele está presente ali no processo.
não poderia surgir uma decisão eventualmente contrária aos seus interesses, parte contrária, sem que ele seja previamente intimado, ok? Então tá ali, ó. A intimação do recorrido para querendo, no prazo legal, apresentar contra-razões. Após, nos termos do artigo 4, beleza? Aqui um erro, perdão, consertei. Corrijam aí no material dos senhores, por favor. Pedindo desculpa, foi o estagiário que fez, ok? Após, nos termos do artigo 485, parágrafo 7º, que Vossa Excelência exerça o juízo de retratação. Já que nas razões recursais anexas demonstramos os motivos do equívoco da decisão recorrida, reformando a sentença para que seja proferida outra em substituição com o devido julgamento do mérito. E que seja a meu favor esse mérito, porque se foi extinto sem resolução do mérito, eu quero agora outra sentença. Mas atenção, pode ser que o processo não esteja pronto para ser ali objeto de julgamento meritório. E aí o seu requerimento mudaria, porque aí você ia requerer não a substituição por uma outra sentença de mérito, mas simplesmente a reforma dessa decisão, ok? E a sequência dos atos do procedimento. Mais raro, mais possível. Voltamos. Tá ali, ó. E 3, caso seja mantida a decisão, a remessa dos autos ao tribunal competente faça para mim o devido fechamento dessa peça de encaminhamento. Nessa aula, senhores, recurso de apelação, nós estamos aqui apresentando a vocês a petição de encaminhamento, a petição padrão, com as variações possíveis dentro do nosso novo Código de Processo Civil. É isso aí.